Seja muito bem-vindo ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu vou falar com nutricionistas, trazendo temas relacionados à área de nutrição oncológica, para que você possa perder aquele medo que sempre aparece quando a gente atende um paciente diagnosticado com câncer. E o tema de hoje é como deve ser feita a anamnese do paciente oncológico. Imagina que você recebe um paciente que vai iniciar tratamento ou já iniciou. O que fazer? Por onde começar? Nesse contexto, eu quero abordar com você sobre a importância de uma boa anamnese, como ela vai ser decisiva para um bom acompanhamento nutricional e para se esse paciente vai continuar com você ou não durante toda essa fase. O primeiro contato com o paciente oncológico é o que vai ditar se ele vai querer continuar a ser acompanhado por você ou não. Ele precisa se sentir acolhido, escutado verdadeiramente, respeitado e, claro, confiar em você e nas suas condutas. A escuta terapêutica ela é importante em todo o acompanhamento, mas nesse primeiro encontro, nessa primeira conversa, ela é fundamental, porque é a partir daí que vocês vão estreitar um vínculo e fechar uma parceria. A anamnese é fundamental para isso, mas ela deve transcender o teórico e ir além de como se fosse uma entrevista de emprego, sabe? Um bate-bola de pergunta e resposta, algo super técnico. A anamnese ela tem que ser uma conversa, onde o paciente ele sinta que você se importa verdadeiramente com aquilo que ele tem para te dizer. A anamnese é uma ferramenta poderosa na sua mão. E se bem feita, você vai conseguir obter informações valiosas sobre o seu paciente. Não somente informações sobre o biológico, mas também sobre o físico e comportamental desse paciente. Dessa forma, você vai conseguir conhecer verdadeiramente o seu paciente. Existem diferentes tipos de anamnese, porque cada nutricionista vai criar a sua própria anamnese ou vai usar algum parâmetro, alguma referência, como, por exemplo, avaliação subjetiva global, alguma triagem considerada de padrão ouro, para montar essa primeira conversa, né, essa entrevista inicial com o seu paciente. Então, por exemplo, em algumas instituições, né, hospitalares, existe uma anamnese padrão. Contudo, na prática clínica de consultório ou ambulatorial de nutricionistas, cada um vai montar conforme a sua necessidade. A minha anamnese, por exemplo, ela foi uma construção, não somente do meu conhecimento teórico que eu adquiri na faculdade, nas minhas especializações, mas também da minha vivência, da minha prática clínica. Quando nós saímos da faculdade, nós temos o básico. Pelo menos eu não me lembro de ter tido na faculdade uma aula que ensinava passo a passo de como montar uma boa anamnese. Isso é algo que você recebe o básico e você sai da faculdade para o campo para aplicar. Então, na verdade, você, nutricionista, tem que pegar esse conceito básico e ir aperfeiçoando de acordo com a sua área de atuação, de acordo com as diretrizes, de acordo com a sua prática clínica, com o que você percebe que realmente faz sentido para você e para o seu paciente. A minha anamnese, por exemplo, ela contempla a triagem nutricional considerada padrão ouro, avaliação subjetiva global, escalas utilizadas para avaliação de risco de sarcopenia, e também, devido à minha especialização em nutrição e alimentos funcionais, eu incluí algumas perguntas, algumas ferramentas utilizadas na prática da nutrição funcional, que tem como objetivo compreender o indivíduo em sua integralidade. Além disso, eu incluí na minha anamnese a avaliação física, exames bioquímicos e também o histórico do paciente. Eu posso dizer que essa minha construção levou um tempinho. Eu fui construindo a minha anamnese e aperfeiçoando ao longo dos meus 6 anos de prática clínica, atendendo os pacientes oncológicos, a partir das minhas especializações e das minhas atualizações. Com uma boa anamnese, você vai conseguir ter um melhor diagnóstico nutricional do seu paciente, um diagnóstico mais preciso. A partir desse diagnóstico, você vai conseguir elaborar a melhor conduta nutricional e também enxergar o seu paciente na sua totalidade, compreendendo não somente as suas necessidades biológicas e físicas, mas também comportamentais, enxergando o seu paciente de maneira verdadeira e dessa forma estabelecendo melhores condutas, estratégias e como consequência, o seu paciente ele vai aderir melhor também ao que você estipulou e sugeriu. A anamnese inicial, ela vai ser um guia para que você conheça o seu paciente
e para que você possa estipular, então, como eu comentei, as melhores estratégias, você entenda as necessidades iniciais desse paciente. Contudo, ela não é algo fixo que você vai guardar e nunca mais utilizar. Essa anamnese, ela contém perguntas que você deve repetir em todas as consultas, para verificar se houve melhora, por exemplo, dos efeitos colaterais citados na primeira consulta, modificação de algum medicamento, modificações do tratamento antineoplásico, exame físico que contenha nessa anamnese, você vai precisar refazer em todas as consultas, olhar novos exames bioquímicos e compará-los, né? Então, a anamnese, na verdade, você vai utilizando partes dela ao longo do seu acompanhamento. Por isso também que ela é tão importante, para que você possa olhar para ela e ver como se fosse uma história do seu paciente, né? Um filme, que você conseguisse contar a história do seu paciente para uma outra pessoa. Então, ela precisa realmente ser completa e conter todas as informações importantes que você vai utilizando, né, ao longo do seu acompanhamento. Para você ter ideia, a minha anamnese inicial, ela tem em torno de 50 minutos a 1 hora. E é claro que, por exemplo, numa prática hospitalar, você não vai conseguir ficar com um único paciente durante 1 hora conversando com ele, né? A demanda é completamente diferente. Mas sim, dá para você elaborar uma boa anamnese, uma anamnese eficiente mesmo dentro do hospital, porque senão o que acontece? Se você não tem uma boa triagem e, consequentemente, você não tem uma boa avaliação também posterior, muitas vezes os pacientes que estão com risco nutricional, eles acabam passando despercebido, e eles acabam não caindo nessa peneira, digamos assim. Por isso que é importante que mesmo os nutricionistas da área hospitalar reavaliem, né, quais estão sendo esses materiais utilizados e possam estar aperfeiçoando. Mas a anamnese, se bem aplicada, você vai conseguir verificar todos os efeitos colaterais que esse paciente, porventura, esteja sentindo, ou também, numa boa anamnese, você vai contemplar o histórico desse paciente, do diagnóstico, do tratamento prescrito, se ele ainda vai iniciar o tratamento, e cabe ao nutricionista que atende um paciente oncológico entender quais são os medicamentos mais comuns utilizados e orientar previamente os possíveis efeitos colaterais para esse paciente. Né? Então, numa anamnese completa, bem completa, né, numa anamnese eficiente, vão existir essas perguntas para que o profissional possa estar orientando o paciente sobre esses efeitos colaterais e consequentemente, né, minimizando esses efeitos. Eu, particularmente, gosto de iniciar a minha anamnese pedindo para que o meu paciente conte a sua história em torno do diagnóstico, em torno dessa fase que ele está vivendo nesse momento atual. Então, praticamente, eu não falo nesse início, eu deixo mais ele falar, realmente é um bate-papo ali, é uma conversa, aonde, se necessário, eu demonstro a minha emoção, a minha empatia, eu conduzo sutilmente ele para que ele possa estar abordando as informações também que eu preciso, para que ele se sinta à vontade e se sinta acolhido, que ele sinta que a sua história, ela é importante para mim e ela é importante para o seu tratamento. E na minha realidade, eu vejo que isso faz toda a diferença. Porque quando o paciente chega até nós, né, no consultório, ele está numa posição de submissão ao profissional. É mais um profissional que ele vai dizer o que está acontecendo com ele e o profissional vai dizer o que ele tem que fazer. Quando ele passa a contar a sua história para mim, ele assume uma outra posição no meu consultório. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista da sua própria vida, ele é o protagonista da sua história, e ele se sente mais acolhido e mais confiante também para me escutar. É nessa hora que o nosso vínculo é formado. É nessa hora onde as emoções são expostas. Muitas vezes o meu paciente chora, demonstra raiva, demonstra medo, até algumas risadas eles acabam soltando. E é justamente quando as emoções elas são afloradas que toda aquela construção de profissional, paciente, consultório é quebrada. E ali vira duas pessoas conversando em prol de uma melhora na qualidade de vida, bem-estar e buscando a recuperação daquela pessoa, daquele paciente. É nessa hora também
que eu gosto de mostrar a minha importância para o paciente. Qual é a importância do nutricionista oncológico nessa fase? É nessa hora que eu consigo dizer para ele verdadeiramente como eu posso ajudá-lo nessa caminhada, deixando ele mais tranquilo e também mais esperançoso. E tem mais um motivo que eu julgo importante iniciar essa primeira conversa, né, esse primeiro contato dessa forma. Até o momento, você não sabe como o seu paciente está enfrentando essa situação do diagnóstico, do tratamento. Você não sabe como ele está se sentindo de estar ali na sua frente. Se ele queria estar ali, se foi alguém que mandou, se ele realmente julga importante passar com um nutricionista. Enfim, você não sabe nada daquela pessoa. Então, o que normalmente a gente faz quando se depara com uma situação difícil, mas não conhece a pessoa? A gente dá para ela aquilo que a gente acha que gostaria de receber na mesma situação. A gente dá para o outro o que a gente espera em troca. E isso é a pior besteira que você pode fazer. Se você faz para o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você, o que você julga importante, a partir das suas crenças e das suas vivências. Então, quando você deixa o outro falar como ele está se sentindo, como que foi o momento do diagnóstico, o que ele acha de estar ali na sua frente, passando numa consulta nutricional, aí sim você pode dar o seu melhor. Aí sim você vai fazer para o outro aquilo que ele julga importante, aquilo que faz sentido para ele. É só você parar para pensar em algum momento que você se sentiu invadida ou desrespeitada. Tenho certeza que você, assim como eu, já passou por isso, e às vezes a pessoa que te magoou nem sabe que te feriu ou que te fez esse mal, certo? E por que isso acontece? Porque muitas vezes, para nós, o que a gente entende como desrespeito não é para o outro, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então, por isso que é tão importante nesse momento você escutar o seu paciente, você praticar essa escuta terapêutica para que você possa entendê-lo e dessa forma ajudá-lo como ele realmente precisa, para que você não o desrespeite, não o invada e muitas vezes não o julgue de acordo com o que você acha certo, mas para que você possa entender o que ele acredita ser o certo para ele nessa situação. Dessa forma, você acaba tendo um diálogo mais limpo, uma conversa mais promissora e você ganha a confiança do seu paciente. Quando a gente está com o paciente, a gente tem que deixar de lado, muitas vezes, o que a gente acredita ser o certo, correto, ideal. Afinal, se ele está ali na nossa frente, é porque ele também precisa de orientação. Então, ele não pode enxergar um profissional julgador. Ele não pode ter medo de falar a verdade sobre o tratamento, sobre como ele vê o acompanhamento nutricional, mas principalmente como ele enxerga a alimentação e como ele se alimenta até o momento. E normalmente os pacientes oncológicos, eles têm uma carga de medo e até de culpa, né, sobre o porquê que eles foram diagnosticados com câncer. Então, já chegaram pacientes para mim que tinham receio de me contar em como era a alimentação deles antes do diagnóstico, porque eles associavam a alimentação com uma possível causa para eles estarem doentes, ou eles tinham receios de contar como que era a alimentação, com medo que eu restringisse tudo, que eu fosse julgar. É muito importante que nessa conversa o nutricionista ele seja imparcial, que ele, apesar de ser importante, né, você demonstrar que é um ser humano e nos momentos adequados você demonstrar empatia e emoção com o que ele está falando, você não pode ter um olhar julgador, fazer careta enquanto ele fala, fazer uma cara de susto, do tipo, nossa, você come tudo isso no dia, ou nossa, que besteira, você parou de comer esse alimento achando que poderia te ajudar no tratamento. Você não pode ter essa fala e esse olhar, né? Porque muitas vezes o corpo também fala por nós, a gente não fala com palavras, mas o corpo demonstra as nossas emoções, então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse momento é de acolhimento, e não de você espantar o paciente. O paciente, ele em nenhum momento deve se sentir julgado. E aí, com carinho,
com amor, com sabedoria, você vai direcionando esse paciente para que ele tenha uma nova perspectiva de alimentação, para que você possa dialogar com ele quais seriam as melhores estratégias para esse momento, é onde você vai traçar metas para esse paciente, porque talvez na primeira consulta você não consiga modificar tudo que precisa, né, em torno da alimentação com aquele paciente. Mas aí você estipula as metas principais e negocia com o seu paciente. Dessa forma, né, numa boa anamnese, você também vai identificar quais são os pontos importantes para aquele paciente em torno da alimentação. Se ele tem alguma comida preferida, o que a alimentação significa para ele, né, num contexto social e cultural. Então, você vai levar tudo isso em consideração na hora de elaborar as estratégias. Dessa forma, a adesão do paciente também é melhor. Né? Agora, se você é um nutricionista que julga, que já diz que isso está errado, ou, infelizmente, isso acontece, de você usar frases como, bom, mas você precisa mudar, né? Se você estava se alimentando assim e agora você ficou doente, é sinal de que você precisa mudar as suas atitudes e a sua alimentação. Se você solta uma frase dessa para o seu paciente, dificilmente ele vai continuar com você, ou ele pode até continuar, mas ele vai passar a esconder coisas de você, ele pode mentir para você, e a partir desse momento, a conversa ela vai ficar extremamente técnica, que é aquilo que eu falei que não deveria acontecer no início. Ou seja, vai ser um bate-bola de perguntas e respostas, no qual o paciente ele vai ser extremamente seco e pontual nas informações. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja. E tem uma coisa, assim, que às vezes a gente também menospreza o paciente, como se ele não soubesse de nada e nós soubéssemos de tudo. Por que eu estou falando isso? Às vezes o paciente ele sabe que a conduta dele está errada. Né? Na grande parte das vezes o paciente sabe que a alimentação não está adequada ou que os exames estão alterados por consequência de um estilo de vida. Né? Mas ele não precisa de mais alguém ali esfregando na cara dele essas verdades. Ele precisa de alguém que o acolha e que o oriente, que mostre para ele, então, o que fazer com todas aquelas informações, mas também que seja um caminho que ele consiga seguir, né? Não adianta ser um caminho tópico, cheio de normas, regras, que a alimentação vai se tornar mais um ponto de estresse em toda essa loucura que ele está vivendo agora, que é o diagnóstico e tratamento oncológico. Então, algo que eu gosto sempre de frisar para os meus pacientes, e até mesmo que eu levo para mim como uma das minhas prioridades como nutricionista oncológica, é fazer com que a alimentação seja algo prazeroso, seja um momento leve no dia daquele paciente, e para que ele possa também se sentir amado e acolhido através dos alimentos que ele come. Porque a alimentação é muito mais do que só nutrir para todos nós, né? Então, quando você coloca também a maneira como você expõe como deve ser a alimentação para aquele paciente, você pode estar tornando aquele momento mais estressante e complicado no dia daquele paciente, ao ponto de muitas vezes ele começar a ter crise de ansiedade antes de comer. Né? Porque às vezes ele sabe que não vai conseguir comer tudo aquilo que você passou, ou que ele não gosta de jeito nenhum de um determinado alimento, ou muitas vezes ele tem ali um aumento no consumo, por exemplo, de doces, mas não é simplesmente porque ele não tem vergonha na cara. É porque às vezes são disfunções hormonais, né, neuroendócrinas, que precisam ser ajustadas também com a melhora da alimentação e estilo de vida, né? Então, é importante que você, nutricionista, entenda tudo isso e consiga elaborar a melhor estratégia, mas também levando em consideração que a alimentação ela não pode ser uma fonte de estresse para aquele paciente. Então, o primeiro momento da anamnese que eu julgo importante é esse espaço de escuta terapêutica sobre o histórico em torno do diagnóstico. É claro que eu deixo o paciente bem à vontade para ele expor o que ele gostaria de expor para mim nesse primeiro momento. Caso eu sinta falta de alguma informação importante, de maneira delicada, eu vou participando dessa conversa, porque eu gosto de estabelecer esse vínculo e de criar esse momento como se fosse um bate-papo, e vou perguntando aquilo que eu preciso. Então, nesse primeiro momento, em torno do histórico, o que eu julgo importante saber?
né? O momento do diagnóstico, os primeiros sintomas, como foi para o paciente receber esse diagnóstico, para que até mesmo eu consiga fazer uma relação com o momento atual e como ele está enfrentando a doença nesse primeiro momento, se houve a aceitação ou não, se ele está com raiva, se ele está depressivo. Isso também é muito importante, porque isso vai impactar em como ele vai adotar, né, assimilar as estratégias nutricionais que eu vou propor para ele. Qual é o tipo do tratamento que ele está fazendo ou que ele vai iniciar, qual é o nome do médico, do oncologista ou da equipe, quais são os médicos que o acompanham, isso é muito importante para que nós possamos estabelecer ali um vínculo com o restante da equipe, ou seja, para que eu possa mandar uma carta de apresentação, para que eu possa fazer uma pergunta direta ao fisioterapeuta que o acompanha, ou ao oncologista que o acompanha. Também é importante saber, além do tratamento quimioterápico, radioterápico, qual é a previsão do tratamento, quantos são os ciclos desse tratamento, esses ciclos vão ocorrer a cada quantos dias, para que eu saiba o intervalo, por exemplo, da quimioterapia, para que eu possa estar investindo, talvez, na alimentação nesse período, se vai existir algum tipo de tratamento cirúrgico, ou se já existiu esse tratamento cirúrgico, e qual é o impacto disso na minha área, ou seja, em como esse paciente vai se alimentar, se for uma cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, ou uma gastrectomia total, parcial, enfim, é muito importante que a gente saiba tudo isso. Então, esse seria o primeiro momento, ou seja, tudo que envolve o diagnóstico e o tratamento. Depois desse momento, eu gosto de partir para a rotina do paciente, conhecer melhor no que ele trabalha, se ele ainda está trabalhando, se ele está afastado, qual é a rotina dele familiar, quem mora na casa dele, com quem que ele se alimenta, quem compra, quem prepara os alimentos. São perguntas básicas, mas que fazem total diferença na hora desse paciente conseguir colocar em prática o que você determinou através do plano alimentar. Além disso, eu também gosto de perguntar para esse paciente qual é a relação dele com o alimento. É um paciente que deixa de comer movido por sentimentos ou que come em excesso determinados alimentos movidos por sentimento? Enfim, essa fase é uma montanha russa de emoções para aquela pessoa. Então, é importante que eu saiba como ele lida com essas emoções e se os alimentos participam disso. Se ele mastiga bem os alimentos, a quantidade de água que ele bebe por dia, se ele tem alergia ou intolerância alimentar, quais são os alimentos preferidos daquele paciente, quais são os alimentos que ele tem um carinho especial e que seria importante colocar no plano alimentar, ou quais são aqueles alimentos que ele não gosta de maneira alguma, ou se é aquele paciente bem seletivo, e nesse momento eu vou identificar se, além de todo o acompanhamento nutricional voltado aos efeitos colaterais do tratamento, eu também vou precisar utilizar ferramentas de reeducação alimentar, de comportamento alimentar, para que esse paciente tenha uma melhor tolerância a determinados alimentos que são importantes para ele nessa fase. A partir daí, eu gosto de ir para o histórico de alimentação desse paciente, ou seja, eu começo a perguntar sobre a alimentação na infância, na adolescência, como era a característica dessa alimentação, se ele foi amamentado com aleitamento materno ou não. Isso é importante para a gente identificar o histórico de alimentação desse paciente, também o contexto, ou seja, fazer relações com alguns efeitos colaterais que ele teve ao longo da vida, né, intestino preso, dores de cabeça sem explicação, dores de garganta, amidalite, até mesmo a construção, né, como ele foi construído, ou seja, como que é o metabolismo desse paciente, a sua digestibilidade, possivelmente, será que ele tem uma desbiose intestinal que foi cultivada ali desde a sua infância? Então, essas perguntas sobre a alimentação na infância e adolescência também são importantes e que eu trago na minha anamnese, para conhecer melhor esse paciente. E a partir daí eu pergunto sobre o histórico familiar, e aí a partir disso eu parto para perguntas mais específicas sobre a sua situação clínica, ou seja, funcionamento intestinal, sinais e sintomas, então eu começo a perguntar sobre diferentes efeitos colaterais,
Então, se esse paciente, por exemplo, está apresentando náusea e vômito, azia e refluxo, se faço algumas perguntinhas também relacionadas à triagem de sarcopenia, então sobre cansaço, fraqueza, perda de peso, entre outros parâmetros que eu utilizo. Faço o exame físico nessa hora, perguntando sobre como está a queda de cabelo, como está a saúde das suas unhas, se ele tem alguma alteração na pele, sejam manchas ou sejam bolinhas espalhadas pelo corpo, reações alérgicas. Até mesmo eu peço para olhar a língua desse paciente e pergunto se tem mais algum outro sintoma que porventura eu não tenha comentado, mas que o esteja incomodando. E parto também para olhar os seus exames bioquímicos, para que dessa forma eu possa construir na minha cabeça uma linha de raciocínio com possíveis deficiências nutricionais que esse paciente esteja tendo, quais são as principais estratégias, então, que eu preciso aplicar inicialmente nesse paciente, o que é realmente importante para ele nessa fase inicial. É a partir dessa anamnese bem feita que eu já estabeleço na minha cabeça quais vão ser as primeiras metas, como eu tenho que construir o plano alimentar dele e o que eu preciso dar ênfase para ele nesse momento. Depois disso, eu parto para a avaliação antropométrica, caso a consulta seja presencial, e a partir disso, eu monto junto com o meu paciente o plano alimentar. Então, é claro, nesse momento, como eu comentei, na minha cabeça já tem uma linha de raciocínio, mas eu vou perguntar todo o histórico de alimentação desse paciente, um recordatório alimentar, como ele costuma se alimentar, quais são os seus horários, e nisso eu já vou colocando ali as sugestões baseadas nas metas que eu quero traçar. O meu paciente, ele já sai da consulta com um plano alimentar. A não ser em casos muito específicos, que eu preciso estudar mais profundamente o caso, eu entrego posterior numa data combinada. Contudo, o grosso, digamos assim, desse plano alimentar já está construído. Eu só vou precisar de alguns pequenos ajustes. E ele também já sai orientado. Eu faço questão de explicar para o meu paciente, a partir desse plano alimentar, o porquê de cada conduta. Porque eu acredito e eu vejo bons resultados, eu vejo que o meu paciente ele adere muito melhor ao plano alimentar e às sugestões que eu coloco, e as orientações, as estratégias, se ele entende o porquê de cada coisa. E não se eu simplesmente coloco lá para ele comer ou para ele fazer. Então, é muito importante que eu entenda a rotina dele para ver se todas essas estratégias são viáveis, mas também que eu o oriente os seus familiares, não somente sobre o que eles devem fazer, mas a importância e o porquê deles estarem fazendo cada uma daquelas estratégias ou consumindo cada um daqueles alimentos, daquelas especiarias. Então, o paciente ele já sai com um plano alimentar e ele já sai orientado sobre os possíveis efeitos colaterais e sobre tudo que ele deve fazer até a próxima consulta. Pensando nessa relação da alimentação na infância com alguns sintomas que esse paciente possa estar sentindo ao longo de sua vida, sem entender a causa, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, crianças que normalmente sofrem com amidalite, tomam muito antibiótico, até mesmo precisam fazer a cirurgia para a retirada das amígdalas. E isso normalmente está muito relacionado ao sistema imunológico enfraquecido, que está relacionado à alteração no microbioma, ou seja, uma disbiose, o desequilíbrio entre os micro-organismos benéficos e patogênicos no nosso trato gastrointestinal. E isso pode desencadear na fase adulta, por exemplo, uma pessoa que vive constantemente gripada, ou uma pessoa que constantemente tem dores de cabeça e não tem uma explicação lógica, já fez diferentes exames e nunca constatou nada. Então, a partir disso, eu consigo entender melhor o que se passa com o meu paciente e talvez a importância de também priorizar o cuidado intestinal, fazer a modulação intestinal, para que ele possa ter uma boa imunidade nessa fase de tratamento quimioterápico e também para que ele possa estar absorvendo todos os nutrientes que ele precisa. Normalmente, eu peço para o meu paciente na primeira consulta já levar os seus exames bioquímicos, seus exames de sangue mais recentes. Se eu sinto falta de algum exame específico, normalmente eu solicito esses exames complementares. Quais são os exames que eu
gosto de pedir, que eu gosto de ter acesso até mesmo para as minhas condutas, né? Glicemia em jejum e também hemoglobina glicada, colesterol total e as frações do colesterol, LDL, HDL, triglicérides. Gosto também de pedir algumas vitaminas e minerais, como, por exemplo, ferro sérico, vitamina D, vitamina B9, B12, entre outras vitaminas que eu julgo importante. Gosto também de pedir sobre as frações de proteína, como creatinina, albumina, para entender melhor também se esse paciente ele está inflamado, se ele está desnutrido, para complementar, né, toda a parte de exame físico e subjetivo que eu faço no paciente na primeira consulta, além também de pedir enzimas hepáticas e também TSH, T3, T4, para avaliar como está também o funcionamento da tireoide e a produção desses hormônios no meu paciente. Agora, se você é um nutricionista hospitalar, o que fazer? Eu entendo completamente que o tempo destinado aos pacientes internados é diferente do tempo que nós destinamos aos pacientes que chegam até nós, nutricionistas particulares de consultório, até mesmo ambulatório. Mas você ainda pode, sim, construir, né, ter uma boa ferramenta de anamnese e de rastreamento, né, ou seja, de triagem nutricional para identificar aqueles pacientes com risco nutricional. Então, é importante que você utilize o padrão ouro que nós temos hoje de triagem. A triagem vai ser o ponto principal para você usar como peneira nesses pacientes, identificar aqueles que estejam realmente necessitando de um acompanhamento mais próximo, semanal, ou daqueles que podem ter um acompanhamento mais espaçado, quinzenal. Então, a triagem considerada padrão ouro é a NRS 2002, que você encontra já pronta essas perguntas e que é barata, é fácil de aplicar e que não somente o nutricionista, mas até mesmo a equipe de enfermagem poderia fazer essa triagem. A partir disso, se esse paciente for classificado como risco nutricional, é necessário que o nutricionista precise estar mais atento e acompanhe esse paciente de perto. Então, você poderia utilizar as perguntas da avaliação subjetiva global, que é considerada referência em paciente oncológico, para acompanhar esse paciente e, se possível, também fazer a avaliação física a partir da antropometria em ambiente hospitalar. Se você quiser ainda enriquecer, se for possível, enriquecer ainda mais essa avaliação, você pode utilizar triagens de sarcopenia de risco para sarcopenia e complementar a sua avaliação. Com isso, você não demanda muito tempo, nem muito dinheiro da sua instituição, e você consegue cuidar efetivamente do seu paciente. Eu posso dizer como eu me sentia ao atender inicialmente os meus pacientes diagnosticados com câncer, porque apesar de eu ter emendado, né, a faculdade com essa especialização, então, teoricamente, eu sempre fui apta a atender os pacientes diagnosticados com câncer, e na residência eu tinha a experiência de atender esses pacientes, mas é completamente diferente, né, a primeira vez que você está sozinha com um paciente diagnosticado com câncer, e apesar, então, de ter os conhecimentos teóricos, me faltava justamente todas essas sacadas que eu estou contando nesse vídeo, né, sobre a importância da escuta, o que eu julgo mais importante. A anamnese hoje que eu faço é completamente diferente da anamnese no início. Então, o que mais me deixava insegura no início era justamente não ter todas as informações necessárias para conduzir esse paciente, não saber por onde começar, não saber como perguntar certas coisas, por exemplo, sobre o diagnóstico para o paciente, e não saber como começar a linha de raciocínio de uma conduta dietoterápica para esse paciente diagnosticado com câncer. Então, isso era o que mais me incomodava. E hoje, isso eu tiro de letra, né? Não só pela confiança após anos de atendimento, mas porque
eu fui, através da minha experiência, vendo o que dá certo e o que dá errado, e eu fui melhorando. Então, até mesmo essas dicas que eu trago aqui para você, é para que você não tenha que passar por isso e já pule para a parte de como fazer o certo. Como você pode iniciar um atendimento, quais são as principais perguntas que você deve fazer, para que justamente você avance nessa parte e se sinta mais confiante ao atender esse tipo de paciente. Tinham algumas perguntas que eu ficava um pouco sem graça de fazer. Por exemplo, eu ficava muito sem graça de perguntar sobre o diagnóstico e sobre se o tratamento proposto pelo médico era paliativo ou curativo. E hoje também, a partir dessa entrevista inicial que eu faço com o paciente, eu consigo identificar muitas vezes, sem ter que perguntar para ele se ele está ou não em cuidados paliativos, a partir dos medicamentos que ele usa, das quimioterapias utilizadas, eu consigo fazer essa associação. Mas se for o caso e eu tiver que perguntar isso para o paciente, hoje eu me sinto muito mais segura e eu já elaborei a melhor forma de se perguntar isso, mas também eu sinto muito como o paciente ele está em situação a isso, né, na minha frente, então por isso também a importância da conversa, para que eu possa estar perguntando qual é o caráter do tratamento dele, se é curativo ou não. Outras perguntas que às vezes eu me senti um pouco sem jeito, não por mim, mas pelo paciente, que hoje eu acho uma completa besteira, uma bobagem. Que hoje eu até dou risada junto do paciente e eu tenho que deixá-lo mais à vontade para comentar, que é sobre o hábito intestinal. Porque na minha consulta, eu não somente pergunto se a pessoa evacua todos os dias, mas eu mostro uma escala onde tem imagem de várias fezes, e eu peço para a pessoa referir, né, qual é a que mais se aproxima do padrão habitual dela. Então, normalmente, tem algumas pessoas que ficam extremamente sem graças, né? E aí cabe a mim descontrair essa situação e dar risada junto da pessoa e dizer que, enfim, né? Todo mundo evacua todos os dias, todo mundo faz cocô todos os dias, e que é muito importante que a gente olhe o nosso cocô, porque ele é o resultado final do que está acontecendo dentro de nós, né? Então, até brinco com os meus pacientes que depois de 2 ou 3 consultas, eles naturalmente já vão vir felizes me contando como estão essas fezes, mostrando que elas melhoraram e que isso vai ser natural no nosso bate-papo. Então, mas inicialmente eu ficava um pouquinho sem graça de mostrar essa imagem, né, e tudo mais. Mas hoje, eu acho que hoje não tem uma pergunta que eu possa dizer que eu fique sem graça de fazer. Eu acho que também a experiência, né, o amadurecimento no atendimento faz com que a gente se sinta mais seguro, né, na hora de atender, e, enfim, não fique mais envergonhado de fazer uma pergunta, porque todas as perguntas, se nós estamos fazendo, é porque são importantes, né, e nós somos profissionais da área da saúde, a gente tem que lidar com essas informações. Dentre todas essas perguntinhas que poderiam me deixar mais envergonhada, ou talvez um pouquinho mais insegura, né, de estar fazendo, o que mais me deixava, que mais me incomodava no início, na verdade, era justamente a sensação do atendimento superficial, daquele atendimento frio, profissional, paciente, distante. Então, depois que eu tive essa sacada que eu passei agora para você, de deixar o paciente falar inicialmente e já iniciar com ele contando a sua história, tudo mudou. Porque hoje eu consigo estabelecer um vínculo realmente com o meu paciente, a consulta ela fica muito mais leve, o paciente ele se sente muito mais à vontade para estar abordando sobre diferentes assuntos, e as minhas estratégias elas são melhores aderidas por esses pacientes, eles conseguem confiar em mim. Então, depois disso, eu nunca mais tive esse incômodo ao iniciar uma consulta com um paciente oncológico. Os exames que eu uso para completar, na verdade, a minha anamnese, são os exames relacionados ao laudo diagnóstico do câncer, então, também sobre o protocolo de tratamento, né, se tem o exame de imunohistoquímica, enfim, algum outro exame ali para agregar nessa parte de diagnóstico que eu preencho, mas também exames bioquímicos. Eu peço para o paciente levar na primeira consulta os exames mais recentes, e se tiver a necessidade, que normalmente tem,
eu acabo solicitando à parte exames complementares, para que daí na próxima consulta eu possa estar avaliando se tem alguma deficiência, alguma alteração bioquímica, que eu possa estar ajustando também através da alimentação. Não tem diferença alguma a anamnese do atendimento presencial para o online. Existem só alguns parâmetros que normalmente eu utilizo na minha anamnese, parâmetros físicos, que eu não vou ter como avaliar esse paciente, né, por ele estar por videochamada, mas não é algo que impacte profundamente, negativamente, essa anamnese, essa conversa inicial. Eu espero que você tenha gostado de todas essas explicações, das dicas. E se você gostou, fica ligado, porque semanalmente eu vou postar um vídeo, um conteúdo para você, com informações importantes para você aplicar na sua prática clínica, no seu atendimento ao paciente oncológico. Comigo, você não fica de mãos atadas.